todo tempo, em todo momento, seja nas lutas, seja nas alegrias, Ele está sempre sendo bom com a gente. Amém? Sim ou não? Ele sempre está sendo bom conosco, sempre, 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 em todo tempo, em todo momento. Nós é que não somos bons com o nosso Deus. Vamos orar pelas nossas crianças, depois elas podem sair devagarzinho, tá bom? Vamos orar por elas. Pai querido, toma os pequeninos em tuas mãos nessa hora, fala ao coraçãozinho de cada um deles, que eles possam, ó Deus, serem canal, ó Deus, de recepção, eles possam aprender do Senhor agora. Usa, ó Deus, a tia para poder ensinar o coraçãozinho deles. Eu entrego em tuas mãos a vida deles e fala conosco também agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pode sair devagarzinho aí com a Flaviana. Muito bem. Estão animados ainda desde ontem, não? Dormiram bem? Foi tudo tranquilo ontem à noite? Foi bom, não foi, ontem à noite? Foi bênção? Que coisa boa, né? Para quem não sabe, ontem à noite nós temos o nosso MMA, o nosso Maridos, Mulheres em Ação, e foi um tempo muito gostoso, onde nós compartilhamos um assunto que nem todo mundo fala nas igrejas, que é sobre sexo, né? E foi uma bênção, à luz da palavra de Deus, falarmos sobre isso, ok? Pondo em ordem o seu mundo interior, ainda é a série de mensagens que eu estou compartilhando com vocês, tá certo? Eu queria somente rapidamente lembrar para nós que tem sido uma reflexão no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, abordando sobre esse tema. Ponha em ordem aqui dentro, ponha em ordem a sua vida. Alguns desajustes que você tem aqui dentro precisa ser colocado em ordem, e Deus quer fazer isso na sua vida. E é sobre isso que nós estamos tratando. No primeiro domingo, por exemplo, eu fiz uma exposição de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 de Gênesis, onde eu estive compartilhando com uma igreja, mostrando por que o mundo interior dos homens, né, quando eu falo homens, englobando aqui as mulheres, porque o nosso mundo interior está em desordem. E eu mostrei que o problema se chama pecado, ok? O maior problema do mundo interior está em desordem é o pecado. Esse é o nosso maior problema. E eu estive então compartilhando sobre isso. Depois eu mostrei até que no capítulo 4 ao capítulo 11 de Gênesis, a gente vê uma multiplicação do pecado, a gente vê a corrupção do gênero humano ali na sociedade que estava começando a existir e se multiplicando, a ponto de Deus não suportar aquilo e destruir o mundo com água. Então, no segundo domingo, eu estive falando no capítulo 12 de Gênesis, ok? Capítulo 12, e eu estive mostrando também alguns outros capítulos falando sobre ponha em ordem a sua casa, a sua família. Se você não está acompanhando, se você não viu essas mensagens, você pode ir no YouTube da igreja e elas estão lá. E eu falei sobre maridos, esposas, filhos, e eu falei um pouco sobre casamento e sobre família, abordando toda a família de Abraão. Nós pegamos não só Abraão e Sara, mas os filhos, os netos e os bisnetos deles, e aí então eu pude abordar sobre isso, sobre pôr em ordem a sua casa, ok? Na semana passada, capítulo 13 de Gênesis, eu estive compartilhando com uma igreja sobre pôr em ordem os seus relacionamentos. Ou seja, agora não mais marido e esposa, não mais pais e filhos, mas relacionamentos interpessoais, uns com os outros, igreja, vizinho, alguém com quem você trabalha, relacionamento entre pessoas uns com os outros. E eu estive abordando um problema no capítulo 13 de Gênesis, falando sobre Abraão e Ló. Eles tiveram problemas, eles eram parentes, e ali houve uma pequena briga entre eles, e Abraão, de forma muito sábia, tratou do assunto. Estive compartilhando sobre isso. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre, pondo em ordem agora a minha vida. Agora você não vai olhar mais para a esposa, a ideia agora é que você não olhe mais, apesar de a gente ver
na discussão do texto, na abordagem do texto, eu vou estar falando sobre pessoas, mas agora eu não quero que você olhe para o outro, eu quero que você olhe para si mesmo. E aí eu queria que Deus falasse ao seu coração profundamente, e essa tem sido a minha oração, para que você coloque em ordem a sua vida pessoal, tá bom? E o texto que nós vamos inicialmente ler, tá bom? Vão ser 2 versículos apenas do capítulo 45 de Gênesis. Então, por favor, abra a sua Bíblia agora em Gênesis 45, versículos 14 e 15, mas depois, nós vamos voltar lá para o capítulo 37, e a gente vai entender um pouco esses 2 versículos, a partir do capítulo 37 em diante, até chegar no 45. Então, Gênesis capítulo 45, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. É muito importante que você deixe sua Bíblia aberta, ou no celular, ou na sua Bíblia mesmo de mão, mas mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o que eu estou falando, para saber se o que eu estou falando está aí nas Sagradas Escrituras, tá bom? Diz assim então a palavra do Senhor, Gênesis 45, 14 e 15, 2 versículos nesse momento inicial. Então ele se lançou chorando sobre o irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Muito bem, então deixa aí sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar já já. Queria ter mais um tempo de oração com você. Eu queria que você fechasse seus olhos e você pudesse conversar com Deus, dizendo: Deus, fala profundamente comigo nessa hora. Senhor, nós estamos diante do teu altar, nós estamos diante da tua presença, desde a hora que nós saímos de nossa casa, o Senhor está sempre conosco, e aqui como igreja o Senhor está entre nós. Nós já cultuamos o teu nome, nós já adoramos o teu santo nome, nós já nos alegramos e contribuímos com tua casa, por ver a tua bondade na nossa vida, por ver o teu sustento na nossa mesa, a tua provisão. Mas agora, Senhor, nós estamos diante da tua presença, Senhor, e nós queremos ainda ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra. Ó Deus, que o texto sagrado, ele fale por si só, que a tua santa palavra, ó Deus, penetre profundamente nas nossas mentes, nos nossos corações, e que saiamos daqui renovados, animados, mas principalmente transformados pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, fala as nossas vidas nessa hora, e não deixa que nada se perca, mas que a gente saia daqui ouvindo e praticando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, há muitas coisas nas nossas vidas que precisam ser trabalhadas, sim ou não? Não é verdade? Há muita coisa na minha vida pessoal, e eu sempre falo isso aqui, que eu não sou perfeito, né, como pastor. Há muita coisa na minha vida pessoal que precisa ser trabalhada por Deus. Há muita coisa na sua vida que precisa ser tratada pelo Senhor. E a grande questão é que nós muitas vezes não nos deixamos ser tratados por Deus. Nós relutamos porque nós temos uma coisa em nós chamada semente do pecado, e que isso nos aperreia, como a gente diz lá no Nordeste, nos incomoda, a ponto de a gente não deixar ser tratado por Deus na nossa vida. Há muitas coisas que acontecem conosco, que a gente não percebe, mas é Deus trabalhando nas nossas vidas, é Deus tentando dizer assim: ei, para, acorda, eu quero falar com você, eu quero tratar com sua vida, e às vezes a gente não deixa Deus tratar conosco. Há acontecimentos, por exemplo, passados, que trazem para nós carregamos aqui dentro, sei lá, eu tenho compartilhado algumas coisas, por exemplo, abusos, traumas, né, na sua vida, rejeição, separação, traição, tantas coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, não necessariamente casamento, mas com pessoas, de um modo geral, que isso faz a gente ficar defeituoso aqui dentro, trazendo resultados de angústias, tristezas, sentimentos de incapacidade muitas vezes, e aí, ao invés de deixar Deus trabalhar, as nossas reações são reações contrárias, que afetam nós mesmos e afetam o outro que está sentado conosco, deitado conosco, andando conosco, caminhando com a gente no nosso dia a dia, ok? E o convite então de Deus é: ponha em ordem o seu mundo interior.
Os versículos que nós lemos desse texto aí de Gênesis 45, meus amados irmãos, esses versículos, eles são o final, ali no momento em que Deus trata com José e seus irmãos. Na verdade, esses 2 versículos é o ápice de todo um contexto que eu quero trazer para você agora, a partir do capítulo 37 de Gênesis, onde Deus ali naquele momento diz assim, é agora, é o meu tempo, é o meu momento, seja tratado José, seja tratado irmãos de José, seja tratado o pai de José. E ali naquele momento então, essa família que tinha um mundo interior completamente destruído, é tratado pelo Senhor nosso Deus. Mas para a gente entender então o capítulo 45 de Gênesis, como eu falei para vocês, é preciso a gente voltar um pouco lá atrás, no 37, tá bom? E a gente perceber o que aconteceu no mundo interior dessa turma aqui, o que aconteceu com eles aqui dentro, quais foram os traumas, os machucões que eles tiveram, que precisava ser trabalhado e tratado por Deus, e por que eles precisavam colocar o mundo deles em ordem. Então eu quero trabalhar 2 coisas com você hoje à noite, presta atenção. A primeira delas é, por que essa turma e por que nós precisamos pôr em ordem as nossas vidas? Por que eles precisavam pôr em ordem a vida deles? 2, eu quero depois trabalhar com vocês então, como Deus agiu para promover cura na vida deles, ok? Então, em primeiro lugar, por que eles precisavam pôr em ordem a vida deles? Agora sim, capítulo 37, primeira coisa que eu queria dizer para você, é que haviam sentimentos, mas não só sentimentos, haviam atitudes que estavam em desordem na vida dessa turma aqui, e que não é diferente de mim e de você hoje. Havia sentimentos e atitudes. Então, por que eles precisavam ser tratados? Eles precisavam ser trabalhados nesses sentimentos, eles precisavam ser trabalhados nessas atitudes, e o primeiro sentimento é a falta de confiança nos outros. Você está com sua Bíblia aberta aí, capítulo 37, o versículo 2 diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos, o rebanho do pai. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai, olha lá, as más notícias deles. Deles quem? Dos irmãos. Ok? José contava as más notícias, ele tinha 17 anos, era 17 anos de idade, e diz o texto que ele acompanhava quando os irmãos mais velhos saíam para cuidar do rebanho do pai, ele ia atrás lá ajudar os irmãos, e ajudar os irmãos que eram filhos de outra esposa do pai, outras esposas do pai. E aí então, meus amados irmãos, diz o texto, que ele não só ajudava os irmãos, mas ele dedurava os irmãos. Ele chegava para o pai e ele falava para o pai o que os irmãos faziam de errado. Essa expressão má notícia era porque os irmãos viviam tendo atitudes que não agradavam o pai, mas principalmente não agradavam o pai chamado Deus. Eles viviam a fazer coisas que Deus não se agradava, e José ia lá e buzinava no ouvido do pai, né? A expressão então denunciava ao pai, era porque ele contava tudo dos irmãos para o pai. Então, lá no Nordeste, a gente tem uma expressão para isso, não sei se vocês conhecem, mas se chama cabueta. Fulano, você lembra, Neide? Cabueta, é lá do Recife, né? Fulano é cabueta. Sabe o que é isso? Ele é dedo duro. Ele é de falar as coisas para o outro, ele é de dizer as coisas para o outro. Mas a pergunta é, José era um cabueta? José era um dedo duro? Sim ou não? O que é que vocês acham? Pergunta que não quer calar, né, irmãos? José estava errado em denunciar os irmãos para o pai dele? O que é que vocês acham? Sim ou não? Ah, Jesus. Bom, eu penso que não, eu entendo biblicamente que não, se, olha lá, a condicional, se as intenções de José eram intenções de estar preocupado com seus irmãos, eram intenções de que seus irmãos não se dessem mal na vida, eram intenções, preocupações que ele tinha com seus irmãos, de que os seus irmãos não iria acontecer nada sério com eles, pelos erros, pelos equívocos que eles cometiam. E aí então, eu vou dizer ao pai, mas
Mas, se José fazia isso, por ele ser o preferido do pai, que é o que a gente vai ver já já, com sentimentos de superioridade, que é o que a gente vai ver já já, ele estava errado em fazer o que ele estava fazendo. Ainda que as atitudes dos irmãos fossem equivocadas, se a ideia de José era de superioridade, eu me acho melhor, porque eu não cometo os erros que ele comete, né? E ele ia denunciar o pai, se a intenção dele era essa, isso precisava ser trabalhado na vida dele. Mas se José tinha intenções boas com os irmãos, não. Mas o fato é, irmãos, que independente das atitudes erradas dos seus irmãos, José, ele comunicava ao pai. Isso significa dizer que era preciso que esses irmãos fossem curados por Deus. Mas eu quero trazer isso para a nossa realidade. A pergunta é, quantas vezes nós convivemos com pessoas em que nós não confiamos? Quantas vezes nós estamos caminhando com pessoas no dia a dia, dentro da igreja, muitas vezes, e que a gente não confia nessa pessoa. Não confia, talvez, por atitudes que elas fazem, que elas cometem, por palavras, talvez, malditas, mal empregadas, por acusações, por formas de dizer as coisas, que você diz assim, espera aí, vou dar um passo atrás. Quantas vezes nós não somos machucados, muitas vezes, por pessoas próximas a nós, e que a gente olha assim, a gente não confia nessa pessoa. E isso então, diante do que essas pessoas fazem, diante do que elas dizem, isso traz incomodações, chateações, perturbações aos nossos corações. Mas é preciso também refletir numa outra coisa. É preciso refletir que às vezes nós tiramos conclusões precipitadas do outro. A lição que eu também olho para aqui, para esse texto na vida de José, e pensando que a preocupação de José era de fato com os seus irmãos, se a gente olhar por esse prisma, ele tinha uma preocupação, um cuidado e um amor pelos seus irmãos, a ponto de não querer dedurar o irmão somente por dedurar. Se a gente olha por essa perspectiva, eu queria dizer para você que às vezes a gente tira conclusões precipitadas dos irmãos, porque às vezes nós achamos que fomos traídos, mas às vezes a pessoa tinha uma intenção e tinha um interesse em nos ajudar de alguma forma. Talvez a forma que ela tenha utilizado tenha sido errado, ok? Mas ainda assim a intenção dela era cuidado, era zelo com as nossas vidas. Mas é preciso observar também às vezes que as pessoas que têm atitudes equivocadas conosco, que nós nos sentimos traídos, porque na nossa frente essas pessoas é de um jeito e por trás de nós ela é de outro jeito. Então quero trazer essas duas perspectivas para você. Às vezes nós nos machucamos aqui dentro com pessoas, ok? Presta atenção nisso, com pessoas que às vezes elas têm boas intenções para conosco, mas a forma de viver, a forma de falar, os pensamentos delas nos machucam. Sim ou não? Às vezes não. Às vezes essas intenções são boas, mas aquilo traz prejuízos sérios para nós. Então, o primeiro sentimento que havia nos irmãos de José era a falta de confiança. Eles não confiavam em José. Mesmo eles estando errados, eles não confiavam no irmão. Segundo sentimento, rejeição. Gênesis capítulo 37, ainda versículo 3 agora. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma capa longa, bonita. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gente, essa atitude do pai, aqui eu não quero tratar de família agora, presta atenção, a minha intenção não é falar de família, mas eu não posso deixar de relembrar, que eu falei isso há um tempo atrás aqui, acho que domingo passado, eu não lembro agora, mas eu não posso deixar de relembrar a vocês, que a atitude do pai, desse pai, era completamente equivocada. Não se trata filho com diferença. Filho, ele tem que ser tratado por igual. O amor que você dá a um é o mesmo que se dá ao outro. A disciplina que você tem que dar a um, você tem que dar ao outro. Claro que muitas vezes existem situações, temperamentos e etc., mas é necessário cuidar
um do outro da mesma forma, amar um outro da mesma forma, e não tratar diferente. Então, essa atitude, eu não posso deixar de falar sobre isso, não justifica, por exemplo, o pai, não justifica, porque é filho da minha velhice, não justifica. Não justifica que era filho, juntamente com Benjamim, do primeiro casamento, não justifica. Que os outros eram filhos de concubinas, não justifica. Atitude equivocada que traz traumas na vida das pessoas e de muitos filhos hoje, pais que têm atitudes assim, ok? Não justifica. E o que é interessante, o pior de tudo, sabe o que é, irmãos? É que a coisa não era, tipo assim, escondida, não, era escancarada. Ele manda fazer uma túnica para o filho e dá preferência para o filho, diante de 12. Um deles era o preferido do papai. Mas eu não quero trazer isso para a realidade de família, porque eu falei de família semana passada. Eu quero trazer isso para traumas, para lutas interiores que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quantas vezes nós, na nossa jornada, na nossa caminhada de trabalho, de faculdade, de escola, do dia a dia nosso, de igreja, nós nos sentimos rejeitados pelas pessoas. Nós nos sentimos rejeitados uns pelos outros. Pessoas com quem às vezes você caminhou junto, você andou junto, você almoçava junto, você saía junto, você se abraçava junto, e de repente a coisa mudou de forma inexplicável às vezes, e você se sente rejeitado por aquela pessoa, e você fica tentando entender aquilo e não consegue entender muitas vezes, né? É normal, deixa eu dizer uma coisa para a gente aqui, é normal nós termos os nossos relacionamentos mais próximos, sim ou não? Não é verdade? É normal. Há algum pecado nisso? Não, queridos, não há pecado nisso. Você pode ter pessoas mais próximas, mais íntimas, pessoas mais amigas, que você está junto, que você caminha junto, que você sai junto. Mas é preciso ter cuidados para, no afã de você se relacionar com essa pessoa, ou com poucos, você começar a escantear outras, principalmente no que diz respeito à coletividade, à igreja. Todos na família na fé, todos dentro da casa do Senhor, todos que sentam aqui nos bancos, têm que se sentir amados, acolhidos, têm que se sentir cuidados uns pelos outros, não tem que haver diferença nem rejeição entre nós. Então é normal? Sim, é normal, mas cuidado, porque entra pessoas por aquela porta, muitas vezes, que foram rejeitadas pelo pai, que foram rejeitadas pela mãe, que foram rejeitadas pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa. Há filhos que foram rejeitados, há maridos que foram rejeitados, há esposas, ou seja, há amigos que foram rejeitados, e chegam aqui precisando de cura. E se nós somos uma igreja que não acolhe essas pessoas, e que a gente vive grupinhos e relacionamentos, porque a gente só tem amizade com uns, nós estamos pecando contra Deus e falhando contra Deus, porque a comunhão tem que ser algo vivido e prática na vida da igreja. Por outro lado, precisamos ter o cuidado, porque existem pessoas em nosso meio, que por passar por traumas em outros lugares, em outras igrejas, por exemplo, ou na vida pessoal dela, como já falei, pai, marido, etc., por passar por essa situação, ela acha que agora todo mundo vai ter que tratar ela diferente. Todo mundo agora vai tratar e vai fazer a panelinha e vai escantear essa pessoa. Quantas vezes a gente se sente assim, rejeitado, mas quantas vezes a gente não rejeita o outro e o outro se sente rejeitado. E a gente precisa parar de uma palavrinha que eu tenho falado tanto aqui para nós, milindre. Precisa parar com isso, de julgar as pessoas, porque às vezes achamos que nós estamos sendo rejeitados e isso não é verdade. Nós precisamos ter o cuidado, porque sentimentos de rejeição podem gerar inveja em nós, e a gente fica invejando o irmão, porque o irmão tem relacionamento, tem comunhão com o outro, né? E ainda a gente deve olhar para nós mesmos e fazer uma autoanálise, pensando assim, presta atenção comigo, será que eu não consigo me relacionar, porque eu carrego traumas, que acho que todos são iguais, com aqueles que eu já me decepcionei um dia na vida? É preciso fazer uma autoanálise pensando também assim, será que as pessoas não se relacionam comigo por causa do meu jeito de ser? Precisamos fazer uma autoanálise também assim, será que eu não consigo me relacionar porque eu crio barreiras e eu vejo coisas muitas vezes onde não existem?
Será que eu estou sempre na defensiva por me sentir inferiorizado? Então, meus amados irmãos, é fato que temos relacionamentos próximos. Nós vamos ter nossos amigos mais próximos, mais íntimos, é fato isso. Só o cuidado para que quando você faz isso no corpo de Cristo, você deixe pessoas de lado. Mas também o cuidado para que você não seja aquela pessoa que, porque você sofreu na vida traumas de rejeição, você acha que agora está todo mundo rejeitando você na casa de Deus, por exemplo, né? Sentimentos de ódio e ciúme, é o quarto sentimento que a gente olha aqui. O que é que aconteceu com essa família? Olha agora, versículo 4 ainda do capítulo 37 e em diante. Vamos ler o 4 e 5, depois pular para o 8 e o 11. Diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro, o que é que aconteceu com eles? Eles fizeram o quê? Odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 8 agora. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram de novo, olha lá, de novo, mais uma vez a expressão, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 11 agora: assim seus irmãos tiveram o quê? Ciúmes dele, e o pai então refletia sobre aquilo. José tinha dons especiais, presta atenção nisso aqui comigo. José tinha um dom especial, que era um dom de sonhar e de interpretar sonhos. Deus deu esse dom a José, e ele sonhava que as coisas iriam acontecer, e de fato as coisas aconteciam, e ele interpretava esses sonhos também. E aí diz o texto, então, a gente não leu tudo, porque não dá para a gente ler tudo aqui para nós, que ele teve um sonho alegórico, ele teve um sonho que mostrava que ele seria maior do que os seus irmãos, e ele cai talvez na besteira, não sei, de contar isso para os irmãos, de contar isso para o pai dele. Ele cai nessa besteira. E aí, queridos, a pergunta é: por que ele contou? Eu pelo menos fiquei pensando em 3 coisas aqui. Primeira, talvez ele contou por falta de sabedoria, era melhor não ter falado. O pai já tratava ele diferente, ele via isso, ele não é doido, ele não é louco, ele via isso, o pai já tratava ele muito diferente, então faltou um pouco de sabedoria nele. Talvez não, talvez ele contou o sonho por algum tipo de soberba, não creio nisso. Mas talvez, pelo decorrer de todo o texto, a gente percebe que houve um pouco de inocência e alegria pelo dom que Deus deu a ele. E ele saiu contando ali para os seus irmãos. Resultado disso, ódio e inveja. Sentimentos brotaram de ódio e de inveja, e o texto diz que eles odiaram ainda mais, depois ainda mais, por 3 vezes, houve ódio. Essa expressão é muito forte, irmãos. E aqui eu quero trazer para a nossa realidade também, presta atenção. Todos nós temos dons diferentes. Todos nós aqui na casa do Senhor, todos vocês, no seu trabalho, aonde você estiver, você vai ter facilidade de pegar alguma coisa diferente de outros, seja na igreja com dons, seja habilidades no seu dia a dia, sempre vai ter aquele que vai ter um pouco mais de facilidade para alguma coisa diferente do outro. Me lembro que uma vez o pastor Jeremias Pereira, ele estava na porta. Jeremias Pereira é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja muito grande, e ele estava na porta da igreja, um irmãozinho passou e apertou a mão dele: passe, pastor, e ele apertou a mão, e aí então, o irmãozinho disse: eita, pastor, mão de moça, né? Que mãozinha lisa, olha, pastor, pega aqui na minha, olha a quantidade de calo que tem na minha. E o gerê não perde a oportunidade. Se você ouvir uma palestra do gerê, você vai entender o que é que eu estou dizendo. E aí o gerê pegou a mão dele e disse assim: ok, meu irmão, olhei sua mão, agora vem cá, põe a mão aqui na minha cabeça.
Você está sentindo os calos, meu irmão? Olha, tem aqui, tem aqui, tem aqui, olha cá os calos, porque os meus calos estão aqui dentro. O seu trabalho é com uma coisa, Deus te deu habilidade para uma coisa, para mim, Deus me deu habilidade para outra, e não há inferioridade nisso, não há superioridade nisso, isso se chama dom de Deus, talento de Deus que Ele deu a cada um. Você está entendendo? Mas dentro, às vezes, das igrejas, fora das igrejas, no meu dia a dia, no seu dia a dia, há pessoas que se sentem inferiorizadas, porque vê irmãos com talentos que ele não tem, ou dons que ele não tem, e não precisa disso. Paulo, tratando a igreja de Corinto, ele vai tratar exatamente sobre esse problema na vida daquela igreja. O problema daquela igreja era que eles estavam supervalorizando o dom de línguas e o dom de profecia. E eles estavam achando que aqueles dons eram melhores do que qualquer outro dom dentro da igreja. É só você ler Coríntios capítulo 12, que você vai entender o que eu estou dizendo. E o 13 depois. E Paulo então vai tratar com aquela igreja na primeira carta e vai dizer, irmãos, parem com isso. Primeiro eu quero dizer para vocês que vocês estão supervalorizando o dom de línguas. O de profecias, que é a exposição da palavra, é muito superior do que o dom de línguas, Paulo vai dizer. E aí Paulo vai tratar com aquela igreja, e depois ele vai tratar em outros momentos, mostrando todos nós somos importantes no corpo de Cristo, todos nós somos importantes na vida, porque nós somos criação de Deus, Deus nos deu dons e talentos. Para de querer ficar olhando para o dom do outro e querendo o dom do outro. E se você tem aquele dom, glória a Deus por isso. Mas todos nós temos habilidades que Deus e dons que Deus nos deu. Tem gente que tem uma facilidade, irmãos, para sentar na frente de um computador e desenrolar uma coisa muito rápido. Tem gente que tem uma facilidade para ser líder e saber delegar poderes, delegar ordem com a facilidade. Tem gente que tem uma facilidade de tocar. Eu ensinei as notas básicas para os meus 2 filhos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e eles tocam hoje, nunca foram para uma aula. Chegamos aqui e Gabriel começou a tocar teclado sozinho. Deus deu dom, é dom. Ele não é superior a ninguém. É talento que Deus deu. E Deus deu dons a vocês. E aí o que aqui Paulo vai tratar sobre isso? Ele vai dizer assim, usa isso para o reino de Deus e para a glória de Deus, e não se ache inferior aos outros. Ele vai citar o corpo, ele vai citar os membros do corpo, e ele vai dar vários exemplos em relação a isso. Mas o que é que aconteceu ali naquele momento? Os irmãos de José tiveram ódio, porque ele falou que ia ser superior a eles, e aí talvez faltou sabedoria em José, mas eles também tiveram ciúmes do irmão, e o texto deixa claro sobre isso, porque ele disse que ele sonhava que Deus revelava a ele, e que ele então iria exercer um cargo de autoridade sobre a família dele. E aí isso trouxe sérias dificuldades aqui dentro, na vida dos seus irmãos. Começa primeiro com inferioridade, rejeição, né? Agora ódio e ciúme, ou seja, começa a ir brotando essas coisas, né? Então, por que eles precisavam pôr em ordem o mundo deles? Havia sentimentos, né, que precisavam ser tratados por Deus, mas porque também havia atitudes maldosas. E agora, versículo 12 a 17, olha as atitudes maldosas. Versículo 12 a 17, mostram que é o momento em que os irmãos de José, eles estão no campo, cuidando do rebanho do pai, e aí o pai chega para José e diz assim, José, vai lá olhar os teus irmãos, vai ver como eles estão, já faz muito tempo que eles estão lá, e eu não sei o que está acontecendo, eu quero que você vá saber dos seus irmãos. E aí José vai até eles, né? Isso está no 12 a 17, e aí no 18, eles viram José de longe, e antes que José chegasse, eles planejam matar José. Olha as atitudes maldosas, atitudes maléficas, atitudes diabólicas. Por causa de quê? Por causa de sentimentos de rejeição, por causa de sentimentos de superioridade ou inferioridade, por causa de sentimentos de ódio e de inveja. E aí, meus amados irmãos, as atitudes deles, eles chegam a dizer assim, versículo 19, lá vem o que? O sonhador. Diziam uns aos outros, lá vem
o sonhador. Eles nem sabiam, eles já começam a recriminar José, sem nem José ter chegado, sem nem saber o que é que José ia trazer para eles, dizer para eles, mas eles já recriminam José, de cara. Eles já rejeitam José de cara, e era uma preocupação do pai com eles, saber se estava tudo bem com eles. Eu fico imaginando que nesses irmãos, começa a passar pela mente deles um turbilhão de pensamentos, do tratamento do pai com o irmão, da forma como José se comportava, talvez, e aquilo trouxe para eles ainda mais ódio, e o desejo de ter atitudes diabólicas, atitudes que não agradam a Deus. Primeira atitude, queriam matá-lo. Depois, prenderam ele numa cova. Terceiro, venderam ele para os egípcios. Quarto, mentiram e agiram falsamente com o pai, dizendo que José tinha sido morto por um animal feroz, selvagem. Veja as atitudes, meus amados irmãos, sentimentos e atitudes de um mundo interior completamente destruído pela vida. Pessoas com o mundo interior machucado têm tendências de sempre criticar, não perdoar, tirar conclusões precipitadas. Já vem o sonhador. Já vem aquele pastor. Já vem aquele irmãozinho. Já vem aquela irmãzinha. Tirar conclusões, porque aqui dentro está machucado. Aqui dentro não foi trabalhado. Aqui dentro não foi liberado perdão. Aqui dentro não foi tratado, em momento algum. Sentimento de raiva e ódio nos faz pensar e agir de forma agressiva e inconsequente. Porque era inconsequente essa atitude deles. E foi o que aconteceu. E aí, meus amados irmãos, por que eles precisavam colocar em ordem a vida deles? Porque havia sentimentos de falta de confiança, rejeição, ciúme, inveja, raiva e ódio. Porque isso provocou neles atitudes agressivas e inconsequentes, e gerou neles atitudes maldosas. Traz isso para a minha vida, para a sua vida. Fala sério, a gente não faz isso muitas vezes? Talvez você não chegue até a atitude de assassinar o outro, de jogar o outro numa cova. Talvez até você queria fazer isso, mas não faz, né? Mas nós temos esse tipo de atitude. Talvez tenhamos de atitude como José, por ter dons, nos achamos alguma coisa, que somos melhores do que os outros, porque temos habilidade, porque temos recurso, temos capacidade intelectual. Eu fiz curso A, B ou C, então sou melhor do que o outro. E isso aqui dentro vai destruindo a sua vida. Como Deus age para promover cura na vida deles, em segundo lugar? Veja o processo de cura de Deus. Agora, capítulo 38 ao capítulo 41. Primeiro, Deus leva José para o lugar que ele quer promover cura. Vá para o capítulo 39, vamos adiantar aqui um pouquinho. Deus leva José para onde ele quer, com um objetivo claro. Qual era o objetivo? Promover a cura. O que é que aconteceu aqui, irmãos? José, depois de ter sido vendido pelos irmãos, onde ele vai parar? No Egito. Mas não só isso, ele é comprado por um líder do exército, né, do Egito, do faraó, e ali ele é colocado dentro da casa como um mordomo, um general, e ele é colocado ali então como mordomo do general, do comandante, cuidando de todos os negócios da casa dele. Então ele vai parar no Egito, ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar, não é? E em um determinado momento, Deus permite que José seja provado. E Satanás, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Satanás tenta José. E ele permanece firme. A mulher do cara, a mulher do Potifar, chega para ele e quer se deitar com ele, diz o texto que ele era bonito, era formoso, né? E quer se deitar com ele, o que é que ele faz? Ele foge. Ela o acusa, e o marido joga ele no terceiro lugar onde Deus queria que ele estivesse, na prisão. Porque se talvez ele não tivesse ido para a prisão, ele não estaria no palácio depois, e ele não teria sido governador do Egito.
Deus coloca a gente no lugar onde Ele quer colocar, irmãos, para tratar com as nossas vidas. A gente não entende isso, fala sério, a gente não entende esse negócio. A gente não entende a pedagogia de Deus, porque Deus permite que a gente sofra. A gente não consegue entender. Porque Deus deixa você ser tratado, talvez para trabalhar o seu caráter e o meu, talvez seja para tratar conosco em relação à questão de temperamento, orgulho, altivez, soberba. De alguma forma, Deus queria tratar, o processo de Deus de trabalhar as nossas vidas, muitas vezes, assim como José, é nos humilhar na presença dEle, para que depois Ele nos exalte, de alguma forma. Porque imagina comigo, para e pensa comigo, se você viver vida o tempo todo de exaltação, você vai se voltar para Deus? Seja honesto com você mesmo. Será que eu e você, se ficar tudo muito bem na vida da gente, será que eu vou viver para Deus o tempo todo? Será que eu vou glorificar o meu Deus o tempo todo? Então Deus muitas vezes faz a gente passar por situações difíceis na vida, faz a gente ser vendido como José, faz a gente ser parado na casa de uma pessoa, onde vai ser acusado do que não fez, onde vai ser jogado numa prisão, porque Deus quer trabalhar aqui dentro, a minha vida e a sua vida. Deus nos leva para lugares, com o objetivo de nos tratar. Esse é o processo de Deus, que eu e você, muitas vezes, nós não entendemos isso. Nós não entendemos. Primeiro processo de cura de Deus é levar ele para a casa de Potifar, levar ele para o Egito, casa de Potifar, prisão, e na prisão ele é usado por Deus, e ali ele é levado para a casa do faraó. Segundo processo do tratar de Deus nas nossas vidas, diante de sentimentos de rejeição, de sentimentos que a gente já teve na vida de traição, de sentimentos que a gente já teve na vida que nos machuca, que nos derruba, sabe, que faz a gente tratar o outro de forma maldosa, que faz a gente tratar o outro de forma errada. Diante desses sentimentos, Deus quer tratar com a nossa vida, e Ele começa a levar a gente para certos lugares que a gente não imagina, e permitir que a gente passe por certas situações que a gente não entende, para tratar conosco. Mas, segundo processo do trabalhar de Deus em nós, é nos exaltar e mostrar os seus cuidados. Capítulo 41, por causa do dom que Deus havia dado a ele lá atrás, lembra? Ele interpreta um sonho que o faraó teve. Ele passa a ser o governador do Egito. E não só isso, ele passa a tornar o Egito mais enriquecido, mais potente do que ele era na época. Porque o sonho do faraó, que ele interpreta, era que ia haver 3 anos de seca em toda a região e também o Egito. E isso fez José preparar o Egito com mantimento, não só para os egípcios, mas para vender, produzir riqueza para o país, e fazer com que aquele país prosperasse, e o faraó prosperasse. Ele interpreta o sonho do faraó, e Deus estava dizendo assim para ele: eu estou começando o processo na sua vida de tratar você, agora sim eu vou te exaltar, agora sim, você vai ser de ser um simples sonhador, você vai ser de ser um simples pastor de ovelha, para você ser o governador do Egito. Eu não estou dizendo aqui, isso não é teologia da prosperidade, por favor, tá bom? Não é teologia da prosperidade, que agora você vai deixar de ganhar X para ganhar Y, ei, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Eu não estou dizendo isso, meu irmão. Presta atenção, se Deus quiser fazer isso na sua vida, sim, glória a Deus, aleluia. Se Deus não quiser te dar, glória a Deus e aleluia, do mesmo jeito. Mas de alguma forma, Deus vai exaltar a minha vida e a sua vida. Em meio a humilhações que você talvez já passou na vida, em meio a rejeições que você já tenha tido de pessoas, seja como foi, seja o seu processo de infância, seja o seu processo de adolescência, seja como foi a sua vida, Deus vai chegar um momento que Ele vai exaltar você. Talvez você não esteja vendo isso, talvez você não esteja enxergando, mas isso já está acontecendo na sua vida e você não esteja percebendo. Esse é o propósito maior de Deus. Esse é o propósito maior de Deus. As vidas iriam morrer, irmãos. A seca ia ser tão pesada que pessoas iam morrer na região. E Deus usou José
não só para abençoar a vida das pessoas, mas para abençoar a própria família. E aí está a questão. Deus leva José para o Egito para proteger a sua própria família, a sua própria casa. Os métodos de Deus a gente não entende. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele diz assim: quem jamais entendeu a mente do Senhor ou que dela possa se instruir? Quem vai entender a mente do Senhor? Ele é soberano, Ele age como quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Esse é o propósito de Deus, era fazer com que a família de José fosse tratada também por Deus. E aí José passa a entender isso, quando ele se encontra com os irmãos. Quando ele se encontra com os irmãos, José é confrontado, seguindo as etapas do processo de Deus, de cura. Ele é confrontado com aqueles que o traíram, que o maltrataram e o venderam. Ele agora é confrontado, capítulo 42 agora. Estamos chegando já perto do nosso texto que nós lemos no início. Deus envia os irmãos de José para o Egito, com o propósito de promover cura entre eles, isso é claro no texto. No versículos 7 e 8, José reconhece os irmãos. Olha o que acontece, José reconheceu seus irmãos, os irmãos não o reconheceram. Quando os irmãos chegam no Egito, José quem era? Governador do Egito. Depois do faraó, quem mandava no Egito? José. Era tipo um vice-presidente do país. Ok? Ele mandava em tudo. Os irmãos não reconhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. Diz o texto que ele reconhece, e ele lhes falou asperamente, com brutalidade, com grosseria: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida no Egito. José, versículo 8, reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Aqui começa o processo de cura de Deus, irmãos. Deus nos leva, Ele vai nos confrontar com aqueles, muitas vezes Ele vai colocar a gente de volta, próximo, perto, cara a cara, com aqueles que nos traíram, com aqueles que nos causaram mal, mas agora numa outra condição de vida, numa condição em que Deus está te exaltando. E volto a dizer, exaltação não necessariamente é dinheiro, ok? Não necessariamente é dinheiro. Quantas vezes na minha vida pastoral eu já fui humilhado por pessoas, com palavras, com gestos, com ações. E quando eu olho para a vida dessas pessoas, e você não é diferente não é porque eu sou mais santo do que você. Quando eu olho para a vida dessas pessoas, eu vejo ruínas, eu vejo desgraça. E eu olho para o que Deus está fazendo na minha vida, na minha família, e volto a dizer, não é dinheiro, porque eu sou liso, né? Mas Deus honra a vida da gente. Honra a nossa casa, honra nosso casamento, honra nossos filhos, Ele nos abençoa. Quinto processo de cura, Deus começa a amolecer o coração dele. Versículo 9 agora do 42. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. É José falando para os irmãos. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Presta atenção, ele aparentemente tenta revidar, ele prende Simeão, um dos irmãos, tentando acusar os irmãos, tentando revidar de alguma forma, mas ele sai dali para fazer o quê? Chorar. O que é isso, irmãos? É o processo do tratar de Deus na nossa vida. Às vezes nós olhamos para pessoas que nos machucaram e a gente quer revidar. Às vezes nós olhamos para pessoas que nos traíram de alguma forma e a gente quer revidar com essas pessoas. Usaram palavras inconvenientes, usaram palavras chulas, usaram palavras difíceis para você, saíram difamando você por aí afora. E às vezes a gente tem a tendência de querer revidar, sim ou não? Ou eu sou muito diferente de você, sou muito pecador mesmo, sim ou não? Ou você não tem esse pensamento também? Eu tenho vontade de revidar, quem não tem? Você não tem não? Eu tenho, porque isso aqui é carne, ó. Mas o meu Deus, Ele me capacita a dizer não à minha carne. O meu Deus me capacita a amar e a perdoar e a tratar o outro
diferente. Ainda que em algum momento eu tente fazer isso como José, asperamente, de forma áspera, dura, grosseira. Mas Deus está aqui, por dentro, fazendo chorar e dizer: ama, perdoa, cuida, abençoa. E isso é ser discípulo, viu, gente? Isso é ser discípulo de Jesus. Se você quer ganhar, você tem que fazer o quê? Perder. Se você quer ser exaltado, você tem que ter o quê? Humilhação na sua vida, ser humilhado. Esse é o princípio de Jesus. Se você quer seguir Jesus, é assim. Quer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o princípio de Jesus. Então, meus amados irmãos, o processo de cura começa na vida de José. Mas o processo de cura começa também agora na vida do pai. Capítulo 43. A fome continua rigorosa na terra. Versículo 2. Assim, versículo 1, do 43. A fome continua rigorosa na terra. Versículo 2 agora. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Versículo 6, Israel perguntou, Israel é Jacó, tá, gente? Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que vocês tinham outro irmão? Versículo 11 agora, então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente a tal homem. Esse tal homem é José, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, alguns nozes e pitaches e amêndoas. Pegue, versículo 13, pegue também o seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso, versículo 14, lhes conceda misericórdia diante daquele homem, José, e ele não sabia que era o filho, para que ele permita que o seu outro irmão, Benjamim, que estava lá preso, voltem com vocês. Quanto a mim, que estava lá preso que estava para ir, quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Olha só o tratar de Deus, irmãos. O tratar de Deus agora, na vida de Jacó, mostrando que ele precisava parar de rejeitar seus filhos, precisava parar de rejeitar outros. E agora Deus está tratando, porque, vou só lembrar rapidamente a história para você entender o que está acontecendo aqui. Quando os irmãos de José prende um dos irmãos, lembram? E eles voltam para a casa do pai, e eles contam tudo ao pai o que aconteceu. E o que é que José pediu a eles? Tragam o outro irmão mais novo, porque esse daí, quando vocês trouxerem, eu libero todo mundo, e vocês vão me provar que vocês são justos e corretos. Na verdade, José queria ver o seu irmão por parte de mãe. E aí, quando chegam para o filhinho do papai, de novo o papai diz: não, vocês já mataram José, meu filho, vocês agora, por que vocês foram dizer àquele homem do Egito que eu tinha um outro filho? Esse filho, da minha primeira esposa, eu também vou perder ele agora? O que é que vocês fizeram? Ele não deixou. O que é que ele fez? Ele rejeitou o outro que estava lá, Simeão. Olha de novo a rejeição dele. Ele rejeita o outro, ele não deixa o outro filho ir, onde havia uma promessa do líder do Egito, dizendo: vou liberar todo mundo, mas traga esse irmão para cá. E ele, com medo de perder, mais uma vez, ele traz rejeição, e ele traz sentimento de rejeição para os demais filhos e para aquele que estava preso lá. Olha como Deus trata a vida dele agora. Acaba a comida, não tem que comer, até o filhinho do papai ia morrer de fome, porque é assim que Deus faz. Ele diz: tá bom, podem ir no Egito, vão comprar comida, leva as coisas boas que a gente tem na nossa terra para aquele homem de presente, dê aquele homem que ele não sabia que era o filho, e leva meu outro filho, Benjamim. Leva, se eu tiver de perder todos, eu vou perder todos. Aí agora ele usa perder quem? É só Benjamim que ele está falando? Ele está falando de quem? Todos. Porque o tratar de Deus com a nossa vida, muitas vezes é mostrar para a gente que Deus é mais importante na vida da gente, que a nossa confiança nele é mais importante. Então não tem preferência no reino de Deus, todos nós somos iguais. Se você se sente rejeitado, meu amado irmão, em algum momento da sua vida, saiba disso: você é amado por Deus, você é filho de Deus, você é criatura de Deus, você tem uma família na fé, e nós somos irmãos em Cristo, todos nós somos amados por Deus.
Deus estava tratando agora com Jacó, que era Israel, e estava dizendo para ele: para com isso, de rejeitar outros, para de ter preferências na sua vida. Cuidado, irmão, presta atenção nisso, cuidado. Ele precisava parar de preferência, ele precisava olhar para todos, parar e olhar para a necessidade de quem estava sofrendo lá preso. E esse é o tratar de Deus conosco. Deus pode tirar quem você mais valoriza na sua vida e arrancar de você. Se você coloca seu filho num pedestal, seu marido num pedestal, sua esposa num pedestal, Deus pode tirar de você, porque Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro. Não negocie o seu tempo para Deus, não negocie a sua vida para Deus, não negocie a vida da sua casa para Deus, porque Deus pode fazer algo na sua vida que vai ser super difícil para você. Estava sendo para Jacó. Ele não sabia se aqueles filhos iam voltar, e agora não era mais um, era todos. Se eu perder todos, ficarei sem filhos. Filho era o orgulho de um pai naquela época. Por isso que se dava as concubinas quando a mulher era estéril, porque significava procriação e manutenção do patriarcalismo, ou seja, da família toda. Sétimo processo de cura. Gente, estou demorando demais, preciso terminar. Deus começa a restaurar José, reaproximando dele o que estava longe e o que foi perdido. No capítulo 43, 29, eu só quero somente dizer que Benjamim chegou lá com os irmãos. José apressou-se a sair à procura de um lugar para chorar. Quando ele vê Benjamim, versículo 30, na verdade, o que eu li agora. Quando ele vê Benjamim, o irmão da própria mãe, sangue com sangue, não agora só sangue do pai, mas sangue da mãe do pai, diz o texto que ele corre, ele se emociona, e ele vai chorar. Percebe? Porque ele amava, aquilo ali tinha sido tirado dele. Tratar de Deus na nossa vida é trazer de volta aquilo que foi tirado de nós. Aquilo que nós amávamos, que nós dávamos valor, que nós gostávamos, e que aquilo em algum momento saiu de nós, Ele traz de novo para nós. Nós perdemos um filho, e Deus em seguida nos deu Gabriel, que é uma grande bênção na nossa vida. Ele repõe, Deus nos dá de volta. É Ele quem cuida. Então, no processo de cura, Ele traz de volta o que se perdeu, o que estava longe, o que você gostaria que Deus fizesse na sua vida, e a pergunta é essa: o que é que você gostaria que voltasse para a sua vida, que você está perdendo hoje, ou que você perdeu? Alguma coisa no casamento, alguma coisa com o filho, alguma questão financeira? O que é que você gosta que retorne na sua vida? O que é que você deseja isso? Ora a Deus, clama a Deus. E no processo de cura, Deus vai trazer de volta a alegria, a paz, e Ele vai te abençoar. 8, processo de cura. Agora é a vez de Deus tratar com os irmãos dele, fazendo deles perceberem o quanto eles erraram diante de Deus. Quando eles vão para lá, vou encurtar aqui para vocês, para não ler o texto. Quando eles vão para lá, e eles apresentam o irmão mais novo, José diz: ok, tá bom, vocês podem ir, mas ele pega uma taça preciosa dele e coloca na bolsa do irmão que ele queria que ficasse. E aí, depois que eles vão embora na carruagem deles, na caminhada deles, ele manda os soldados dele ir atrás, e quando chega, descobre que estava na bolsa desse menino, retornam para o Egito. Quando chega no Egito, José diz: o que é que vocês fizeram comigo? José armou uma arapuca para eles. Por que vocês fizeram isso? E eles ficaram sem saber o que dizer. E naquele momento, agora sim, nós entramos no nosso texto. Deus trabalha definitivamente para que haja reconciliação. Capítulo 45. O que é que está acontecendo agora? Os irmãos de José chegam para José e imploram a José e diz a ele: por favor. Ele diz: vocês vão, mas o irmão vai ficar. Não faz isso. O nosso pai que está lá, e Judá, que era o irmão mais velho, fala isso para eles: nosso pai vai morrer, porque o nosso pai tem esse filho como precioso para ele, e eu me comprometi com meu pai, com minha própria vida, com a vida dos meus filhos, que eu ia trazer ele de volta. Por favor, não faz isso. Irmãos, nesse momento, olha o que acontece.
Capítulo 45, versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que é o texto antes que eu quero. Ok, 45, versículo 1. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Todo mundo saiu correndo para dizer ao faraó o que estava acontecendo, porque José era querido pelo faraó. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, versículo 5, não se aflijam, não se recriminem, olha o tratar de Deus, irmãos, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Foi para salvar vidas que Deus me enviou. Meu filho toca tão bem que eu estava achando que era uma música ali, toca, estou brincando. E aí José diz assim: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Não era só 3, era mais 5. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Gente, isso aqui é messiânico. Isso aqui é referente ao Messias Jesus Cristo. Ele está dizendo, sabe o quê? O remanescente do povo de Israel vai ficar aqui nessa terra. Ninguém vai morrer. Deus me enviou para cá para isso. Deus tinha um destino para mim. Deus tinha um objetivo na minha vida. Eu não entendia. Eu não estava perdoando vocês. Eu estava querendo maltratar vocês. Mas agora eu entendo. Porque o remanescente vai ficar nessa terra. E desse remanescente vai vir Jesus Cristo, aquele que vai salvar o homem dos seus pecados. O homem está condenado nos seus pecados, morto nos seus pecados, destruído. E desse remanescente que vai ficar no Egito, um dia vai vir o Filho de Deus ao mundo, para libertar o homem da justiça, do pecado e do juízo, e vai levar a todos para a eternidade, todos aqueles que crerem nele. Não todos, mas todos aqueles que crerem nele. E ele continua: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e o governador de todo o Egito. Deus promove cura na vida de José. Deus promove cura na vida dos irmãos. Deus promove cura na vida daqueles pais. Diante de sentimentos de traição, perda, abandono, pecados de rejeição. Rejeição do pai, rejeição dos irmãos. Talvez a altivez de José em algum momento. Diante de pecados assim, Deus faz a cura completa, irmãos. Ele entendeu, ele perdoou seus irmãos. Eles se entenderam. Depois você continua a ler um texto que você vai ver. Eles se abraçam, eles choram juntos. E José diz assim: vai trazer meu pai. Traz todos para cá, eu vou cuidar de todos vocês. Aquele que foi rejeitado, ele agora vai cuidar. É assim o agir de Deus na nossa vida. Eu não tenho dúvida que diante dos sentimentos e atitude dessas pessoas, na vida de José, vida dos irmãos, isso não é diferente comigo e com você, irmãos. A gente não está igualzinho a eles aqui não. Mas quais são as lições que você tira para a sua vida? Pessoas que te traíram, pessoas que falaram mal, um pai que rejeitou, uma esposa, um marido que está te rejeitando. Qual é a lição que você tira disso tudo? Deus primeiro que quer fazer um processo na sua vida, para tratar com o outro depois. O tratar de Deus na vida é individual. Para de ficar querendo que o outro seja tratado. Olha para a sua vida agora. E peça para que Deus trate você. E se ficou algum trauma, diga: Deus, me liberta disso. Me liberta desse tal. É isso que você precisa fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Porque
eles precisavam pôr em ordem o mundo interior deles, porque havia sentimentos e havia atitudes que os machucavam. Como Deus tratou? Levando eles a entender que os seus propósitos e os seus cuidados é muito superior do que o que a gente acha. E Ele cuida de nós. Deus amado, se tem algum irmão hoje aqui que está triste, desanimado, ou que talvez trouxe lembranças do passado, que machucam, se tem, ó Deus, irmãos aqui hoje, Pai, que tem atitudes para com as outras pessoas de arrogância, de prepotência, de grosseria, de estupidez, por talvez ter sido tratado assim. Ó Deus, se tem mulheres aqui que se sentem maltratadas, se tem homens que se sentem maltratados, rejeitados, se tem irmãos que se sentem assim em relação a outros irmãos na igreja, Deus trata conosco, Pai, trata com nossas vidas e nos ajuda. Tens misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Cura, Pai, traz cura interior, cura pessoal para a vida de cada um. Mas essa cura nós cremos que ela vai vir a partir do momento que a gente olha para a Tua Palavra, a partir do momento que a gente é confrontado com as Sagradas Escrituras, não por uma oração miraculosa, mas porque a Tua Palavra penetra como uma espada cortante, afiada, de 2 gumes, onde divide a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser, rasga, trazendo cura para nós. Ajuda-nos, ó Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Se tem irmãos aqui que precisa perdoar alguém, da sua própria casa, ou de alguma outra forma, Deus ajuda esses Teus servos a fazerem isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.